O que falta para que o Wendel seja anunciado como o primeiro reforço do São Paulo para 2025? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta e fala também sobre as contas do São Paulo, um prejuízo acumulado de quase 200 milhões de reais somente em 2024. Tem as últimas do mercado, bastidores e finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora de informação exclusiva, quero contar para vocês que o São Paulo fechou os 9 primeiros meses do ano de 2024 com um prejuízo de 191 milhões de reais, número assustador apresentado na noite dessa segunda-feira ao Conselho Deliberativo. Eu já havia contado para vocês algumas semanas atrás sobre um prejuízo de 185 milhões de reais nos 6 primeiros meses do ano. Com julho, agosto e setembro, esse déficit saltou para 191 milhões de reais. Importante lembrar que a estimativa do São Paulo era estar no vermelho depois de 9 meses do ano, mas com 20 milhões de prejuízo e não 191 milhões de reais. Importante destacar aqui, por conta desse enorme rombo, São Paulo viu suas dívidas dispararem. Os 666 milhões da virada do ano se transformaram em 886 milhões de reais. Número, inclusive, divulgado por um dos membros do Conselho Fiscal em reunião recente. Só para completar, o São Paulo se defende lembrando que não vendeu atletas. De qualquer forma, já dá para dizer que ainda que venda jogadores, o São Paulo vai fechar com prejuízo e o presidente Júlio Casares está se aproximando do prejuízo total da passagem do Leco. O ex-presidente do Tricolor ficou 5 anos à frente do clube e havia registrado 223 milhões de reais de prejuízo ao longo desses 5 anos. Júlio Casares provavelmente o ultrapassará já nessa temporada de 2024 com esse prejuízo estratosférico. Esses números a que tive acesso foram em parceria com o jornalista Alexandre Gibrecht. Quero falar agora sobre o São Paulo, informação super importante. Pequenos detalhes burocráticos separam o Wendel, lateral esquerdo de 31 anos de idade, de virar reforço do São Paulo, tratativas totalmente fechadas. Já há um acordo com o Wendel, já há um acordo com o Porto. Agora as burocracias finais com o clube português e também com o atleta impedem a assinatura do pré-contrato. Esse acordo deve ser fechado nos próximos dias, quem sabe até o fim dessa semana, para que o Wendel se torne o primeiro reforço tricolor para 2025. A expectativa é que ele se apresente com o restante do elenco em janeiro. Só para contar que o Wendel, de 31 anos, tem contrato com o Porto até junho do ano que vem, mas está fora dos planos do clube português, até por isso o São Paulo conseguiu a liberação do atleta sem grande dificuldade. O Wendel já havia deixado clara a sua intenção de jogar no Brasil, mais especificamente no São Paulo, desde que Júlio Casares foi chefe da delegação da seleção brasileira. O namoro começou por ali, o Rui Costa e o Belmonte seguiram com essa negociação e o Wendel será o reforço para substituir o Wellington, que vai jogar no futebol inglês. Só para completar, se você não lembra muito do Wendel, recentemente convocado para a seleção brasileira, jogador formado no futebol do Sul, teve no Irati, teve no Grêmio, teve também no Londrina, está há 10 anos longe do Brasil, havia trocado o Grêmio em 2014 pelo Bayer Leverkusen. Foram 7 temporadas no clube alemão e as últimas 3 temporadas e meia no futebol português. O Marlon, lateral esquerdo que pertence ao Cruzeiro, também foi estudado, cogitado no São Paulo, mas sempre foi o plano B, exatamente para o Wendel. Para falar agora sobre Arthur, vocês lembram dele, né? Atacante do Palmeiras, com passagem pelo Red Bull Bragantino. O Arthur quer voltar ao futebol brasileiro em 2025. A primeira temporada no futebol russo não foi das melhores. Pelo contrário, bastante abaixo das expectativas. O Arthur havia sido vendido por 15 milhões de euros para o Zenit, trocando o Red Bull Bragantino pelo campeão russo. Mas a temporada de estreia tem sido marcada por poucos jogos como titular. No campeonato russo da atual temporada, ele tem apenas uma aparição desde o início da partida. Foi justamente no jogo de estreia, na data de 20 de julho. Desde então ele é sempre reserva, entrando em algumas partidas ou em outras nem sequer sendo utilizado. O Arthur só tem sido titular absoluto na Taça da Rússia, torneio de bem menor importância. Até por isso, 17 jogos na atual temporada, 3 gols e 5 assistências. Desses 17 jogos, foram 10 na condição de reserva. O grande problema é se acertar com o Zenit, clube reconhecidamente chato na hora de liberar seus atletas. O volante Wendel e o atacante Claudinho são 2 provas disso. Há várias janelas os clubes brasileiros tentam contratá-lo. A grande diferença é que o Wendel e o Claudinho são protagonistas no Zenit, enquanto o Arthur nunca conseguiu se firmar.
A expectativa dos representantes do Arthur é de que ele consiga sair por empréstimo, e aí o Cruzeiro e o Flamengo seriam duas alternativas. O jogador foi sugerido para esses dois times, é possível até que tenha sido sugerido para outros clubes também. Estou atrás de mais novidades sobre o tema, beleza? Zubeldia, permanência para 2025, era uma parada que não estava assim ainda muito bem definida, muito bem esclarecida. Falava-se muito, e a gente trouxe informação aqui no canal, de que haveria uma avaliação do trabalho, apesar de que a torcida, né, a arquibancada fala muito, e a arquibancada gostaria de ver o trabalho continuando do Zubeldia, aquela coisa toda. Mas tinha ali um papo de bastidor de que teria ali uma avaliação ao final, ao término do Brasileiro, e condicionada a uma classificação na fase de grupos da Libertadores. Mas aí Carlos Belmonte deu uma entrevista no CNN Sports SA, que vai ao ar ainda no domingo, né, no próximo domingo na CNN, e ele crava, e ele fala abertamente, fala em on, como a gente costuma dizer assim, né? Disse, ó, estou falando pela primeira vez que o Zubeldia permanece, vai ser o técnico em 2025. Então, chega de dúvida, não tem mais aquela coisa de já será, vai ter avaliação, depende disso, depende de resultado daquilo. Zubeldia trabalha, e já tem acontecido, né? Já tá rolando, já tem reunião, né, de planejamento para 2025. Inclusive ontem, quando a gente trouxe aqui no canal a notícia de que o Zubeldia quer mais um camisa 9, e esse camisa 9 pode ser contratação ou pode ser aproveitar a base, é muito já do planejamento que está sendo feito com a participação ativa do Luiz Zubeldia. Então, assim, a escolha da diretoria foi de que o trabalho foi desenvolvido. Ninguém ficou satisfeito, é bem verdade, com a questão das Copas, né? Por mais que o Belmonte tenha falado, inclusive nessa declaração do Zubeldia das Copas, que foi legal, Libertadores, Copa do Brasil, não foi legal. Muita gente fala que poderia ter chegado na final das duas Copas. Isso, uma ala muito forte dentro da diretoria do São Paulo entende que sim, poderia ter chegado na final da Libertadores, poderia ter chegado na final da Copa do Brasil, e que algumas falhas no trabalho aconteceram, né? Falhas ali no trabalho do dia a dia, mas que, claro, podem ser corrigidos, né? Tudo isso pode ser corrigido, mas que o Campeonato Brasileiro, o desenvolvimento do time, chegar numa sexta colocação, onde está o São Paulo, num G6, pode avançar sem dúvida nenhuma, classificação direta na fase de grupos da Libertadores, é algo que tem um mérito ali dessa comissão técnica. O Zubeldia consegue extrair algo muito bom desse elenco. Por mais que o futebol do São Paulo não seja vistoso nos últimos jogos, São Paulo sim competiu, fez boas partidas nesse Campeonato Brasileiro, teve sequências longas de vitórias, então o São Paulo avalia como muito mais coisas positivas do que negativas, e obviamente, como ele tem contrato, continuidade era algo que iria acontecer. Então o Belmonte cravando, a torcida, toda a arquibancada do Morumbis é a favor da permanência. Aliás, me chamou a atenção, e eu parei para prestar atenção nisso, no jogo contra o Galo, quando na escalação anuncia o Zubeldia no placar, gritos mais altos até de jogadores que têm moral no elenco quando solta a escalação no telão. O Zubeldia tem a arquibancada do lado dele. Isso é muito importante, e isso foi muito importante nesse processo todo de bancar o treinador em 2025. Então o Zubeldia vai continuar, vai ter a pré-temporada, vai ter reforços pontuais. Não vai ser um ano fácil, vai ser um ano de cinto apertado, de não grandes contratações, não vai chegar aqui um grande nome, não vai ter um Memphis, por exemplo, como teve no Corinthians, mas o São Paulo vai trabalhar com esse orçamento e com essa comissão técnica. Vai dar bom? Vai depender muito de como vai ser o início da pré-temporada nos Estados Unidos, o Campeonato Paulista, que vai ser um grande laboratório, e aí sim a entrada nas Copas e na Libertadores, que vai ser o principal objetivo da temporada. Certo? Boa escolha? Deixa aqui os comentários. O Zubeldia foi lá e falou, mais um centroavante para diretoria, aquela coisa, né? A letra que deu na entrevista coletiva. Foi já, inclusive, falado isso em reuniões, né? Isso foi tema de debate em reuniões lá no clube, lá com a diretoria, com o planejamento para 2025, e o Zubeldia pediu a contratação desse centroavante a mais, né? Mas o André já tem o Caleri, já tem o André Silva. Porque o Caleri tá machucado,
O André Silva, por mais que esteja fazendo gols, está respondendo, o Zubeldia está satisfeito com o André Silva, o Zubeldia quer mais um. Por quê? Saiu o Juan, né? Lembra que foi embora, né? Na janela, ele acabou assinou com o Southampton, né? Mas foi emprestado e o São Paulo liberou para um time que está da Turquia hoje, então não teve uma reposição. Teve um molecada da base, subiu o William Gomes, aquela coisa toda, mas é um jogador, por exemplo, com características diferentes, o William Gomes. É um ponta, né? Ele é muito mais Ferreirinha e Eric do que um centroavante ali, né? Tem treinado, o próprio Zubeldia falou isso, né? Tem treinado, deu a letra, falou já mais de um mês que vem trabalhando com ele nessa situação de ser uma espécie de falso 9. Ele nem é um jogador de estatura tão alto assim para centroavante, né? Então seria mais um 9 móvel, né? Não é aquele jogador de área, grandão, forte, que nem, tipo, por exemplo, Calério ou André Silva. Mas tá quebrando um galho. Então, por exemplo, no jogo contra o Atlético Mineiro, ele tira o André Silva e coloca o William Gomes de falso 9. Na minha opinião, tira um pouco da velocidade do time e você mata sem ter uma referência ali, já que o William Gomes não é esse jogador pela característica, né? Então o Zubeldia quer um jogador, mais um jogador, exatamente para um exemplo como aconteceu no jogo contra o Galo, um empate em 2-2. Precisava ter um centroavante. O André cansou, desgastou, tal. Qualquer coisa que aconteça, foi expulso, qualquer coisa, machucou, você tem que ter ali alguém para substituir. Então essa é a ideia do Zubeldia e, claro, a diretoria está analisando o mercado. Porém, o que é hoje prioridade dentro do São Paulo é lateral esquerdo, vai trazer um lateral direito, né? E um meia, um jogador que possa dar criatividade, passes, né? Criatividade, poder esticar uma bola, né? E esse jogador não é o Lucas Moura. O Lucas Moura também é um jogador de arranque, né? De velocidade. Prefiro o Lucas Moura, por exemplo, por dentro, mas o São Paulo vai buscar um jogador cerebral, vamos dizer assim, né? Tipo um Garro, um Oscar, né? Tô citando nomes aqui, mas sem que a direção esteja conversando. Por exemplo, o Oscar está no radar da diretoria do São Paulo já não de agora, né? Já há algumas temporadas. Então, assim, o Oscar voltando para o futebol brasileiro, naturalmente o São Paulo entraria como um candidato, mas não há negociação nesse momento aberta, assim como existe uma negociação com o Wendel, lateral esquerdo do Porto. A gente está aqui noticiando para vocês e tal, mas as prioridades são lateral direita, lateral esquerda e também meio campo. E agora tem esse pedido do Zubeldia, vamos ver se a diretoria vai atender nessa janela. O São Paulo que confirmou a classificação na Libertadores, mas quer a vaga direta, né? Classificou para pré-Libertadores, né? Tá garantido, mas o São Paulo quer a fase de grupos da Libertadores para ter um ano de 2025 um pouco mais tranquilo. São Paulo que, vamos combinar, não tá jogando bem, o torcedor tá desconfiado, é bem verdade. Você pega, são últimos 3 jogos, não foram jogos tão bons, apesar de ter vencido uma e empatado 2, né? Não perde, né? Então fica aquela pontinha de dúvida no torcedor. E eu quero saber de vocês, vocês estão mesmo preocupados com o desempenho do São Paulo nessa reta final de ano? Deixa nos comentários aqui. É isso aí, rapaziada. Ficamos com o nosso giro de notícias do São Paulo. As informações para você ficar por dentro de tudo, não perder nada, está atualizado. Então, um grande abraço para você. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço no teu coração. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e também ativar o sininho de notificação e deixar sua opinião aí do que você achou sobre o vídeo. Valeu, vamos que vamos. Tchau, tchau. Fui.